Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, quero passar para vocês hoje aqui uma coisa bem interessante, tá? Tem muita gente aí falando que a Shiba Inu ainda vai subir aí 117% aí em agosto, né? E eu quero passar um pouco minha visão do que eu acho sobre isso e como é que a gente pode ver aí como é que a Shiba vai se comportar nos próximos dias, semanas e meses, beleza? Porque a gente sabe aí que a gente está aí em julho agora e a Shiba Inu só deu a subida a partir de março, tá? Depois ela começou a cair, a gente viu aqui essa subida acontecendo aqui em março, uma subida bem astronômica, o que mostra que ainda existe uma força de compra na Shiba Inu, beleza? Aqui eu vou fazer uma análise mais puramente a partir do gráfico, tá? E te mostrar como é que a gente pode aí escolher os melhores pontos para entrar aí numa operação ou do jeito que a gente quiser aí fazer, beleza? Então, eu quero passar uma coisa bem interessante para vocês, que é o preço em relação a médias de candles, beleza? Então, eu tô plotado aqui duas médias no nosso gráfico, beleza? Essa média que tá aqui de preto, essa média que tá aqui de roxo, tá? E a média de preto é a média de 100 e a média roxa é a média de 200, beleza? Então, como é que a gente precifica o preço da Shiba Inu ou qualquer outro ativo, Bitcoin, ou se você quiser aí alguma ação brasileira, qualquer coisa aí a gente pode fazer o mesmo tipo de análise aqui utilizando as médias, beleza? Para ver quando o preço vai ficar bom, quando o preço vai ficar ruim, o que acontece quando as médias elas se encontram, igual tá acontecendo aqui, ó, tá acontecendo um encontro de médias, você tá vendo? Que ela tá indicando aqui uma lateralização, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente opera em cima disso. Então vamos dar uma voltadinha aqui no nosso preço da nossa Shiba Inu para a gente entender como é que essas médias elas funcionam aqui sobre o preço, beleza? Então vamos pegar desde a primeira subida aqui, quando a gente começou o canal tava mais ou menos aqui, ó, 0,4011 por aí, beleza? Então a partir do preço aí a gente está ganhando grana, porém muita gente aí quer muito mais do que, vamos ver aí, 50%, 40%, beleza? Mesmo que 40%, 50% seja uma rentabilidade gigante em um ano, a gente sempre quer ir mantendo essa rentabilidade ali dia após dia, mês após mês, e aqui a gente vai conseguir achar isso, beleza? Então, a média de 100 ela começou aqui antes, beleza? Porque a gente não tem período suficiente aqui para a média de 200, por isso que ela começou aqui. Então, a partir desse gráfico aqui, que é da Binance, desde quando foi lançada a Shiba Inu na Binance, a gente consegue ver que o preço aqui dos primeiros 100 candles começou aqui, beleza? E os primeiros 200 candles começaram aqui, que foi a média aí que começou. Então, rolou essa explosão brutal, né, na Shiba Inu. E ela começou a cair, demonstrando fraqueza inicial na compra, depois dessa forte subida que teve aqui, tá? E depois ele veio testar a média de 100 pela primeira vez, depois de ficar muito longe dela. O que ele fez? Ele fez um pullback e segurou nela. Porém, a gente consegue perceber que nesse momento aqui, ó, neste candle aqui, a gente rompeu, tá? Deixa eu pegar aqui. Nesse momento aqui, a gente rompeu essa nossa média de 100 aqui para baixo, beleza? E depois ela tentou romper de cima, mas rompeu de novo para baixo, demonstrando que não tanta força de compra nesse momento. Isso aqui era dia 25 de dezembro de 2021, ainda 3 anos atrás, tá? 2 anos e meio atrás, mais ou menos, e ela estava num patamar acima do que ela está agora. Beleza? Depois ela veio onde? Testar a média de 200 e fez o que? Rompeu a média de 200 para baixo, demonstrando que mais fraqueza de compra. Beleza? Ou seja, uma força de venda muito maior, muita gente querendo vender mais que comprar. E aqui, no dia 7 de fevereiro de 2022, a gente viu o início de uma força de compra que logo depois de um tempo, que eu estou olhando aqui no gráfico diário, beleza? Porque é muito melhor para a gente ter uma parametrização muito mais certeira de onde que o preço, como é que o preço está trabalhando, qual tendência que o preço está, o que ele está mostrando para a gente nesse determinado momento, tá? E a partir do momento que ele perdeu de novo a nossa média aqui de 200, ele indicou aí que ele ia ficar um tempo abaixo dessa região, beleza? E aí veio a primeira cruzamento aqui de média, primeira junção das duas médias que aconteceu aí exatamente
neste momento aqui, que foi no dia 12 de março de 2022. E o que acontece aqui? Você está vendo que a média de 100 cruzou para baixo a média de 200, ou seja, a média de 100 ela está abaixo da média de 200 nesse período aqui. Isso significa o quê? Significa que os últimos 100 candles estão menores em média do que os últimos 200 candles, indicando o quê? Indicando que a gente está fortemente aí numa tendência de baixa. Isso era dia 30 de março de 2022. E aí o preço continuou caindo. E aí, em agosto de 2022, tá? Depois de dar uma lateralizada durante muito tempo aqui, ele mostrou aí uma tentativa de passar a média de 100 de novo, passou dela e veio buscar onde? A média de 200. Porém, como ele não passou a média de 200, a gente continua com força fraca de compra, beleza? E aí o preço caiu, passou a média de 100 de novo, tentou passar de 200, não conseguiu, tá? O candle que passou fez uma sombra muito grande, beleza? Ou seja, ele veio, subiu, foi lá em cima, voltou e fez o que? O preço voltou a juntar as duas médias de novo e ele ficou para baixo, mantendo que a média de 100 é abaixo da média de 200. E a partir desse momento aqui, dia 13 de março de 2023, o preço passou a média de 100, ficou acima da média de 200, tá? E ficou balangando nesse tempo aqui, depois passou para baixo de novo, ficou abaixo aqui bastante tempo, e depois aqui, ó, passou acima de novo, beleza? Quando o preço ele conseguiu romper as duas juntas, que foi exatamente mais ou menos nesse ponto aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro, porque a escala ela muda, né, de acordo com o preço. Então, ó, aqui ele conseguiu romper, tentou romper para baixo aqui de novo para manter uma tendência de venda aí, não conseguiu, beleza? E depois voltou a ter força para cima. E desde então, tá, que ele rompeu essas duas médias aqui, ele ficou trabalhando acima, mostrando que uma força de compra. E a partir desse momento aqui, ó, de 18 de dezembro de 2023, a média de 100 ficou acima da média de 200, indicando o quê? Que os 100 últimos candles estão numa média maior do que os 200 últimos candles, né? Indicando aí que a gente está numa tendência mais de alta, que o preço está começando a pegar uma subida forte, beleza? E depois ele ficou balangando aqui nesse meio tempo e conseguiu se manter acima aqui e dar a nossa explosão aqui para cima. E depois da explosão, que é a mais recente, né, que aconteceu em março agora de 2024, o preço ele veio e voltou forte também, porque é um padrão que eu estou começando a reparar aqui nas criptomoedas, é que depois de uma subida muito forte, a queda também é muito forte, tá? Então é bem interessante a gente fazer saídas parciais, realizando um pouco da nossa mão, tá? E depois, aqui na média de 100 de novo, veio tentar romper, não conseguiu, começou uma tendencinha forte aqui de alta e depois fez o que? Rompeu de novo, porque se a gente juntar aqui as linhas de tendência, beleza? Numa análise técnica aqui mais pura, desde o último pivô, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Você pega o último pivô, puxa essa bolinha aqui, e a gente consegue fazer aqui, ó, uma linha de tendência de alta junta com a nossa média, beleza? Porque a média ela também vira um suporte, uma resistência, tá? E logo depois, o que o preço fez? Rompeu a nossa média de 100, rompeu a nossa linha de tendência de alta e veio buscar onde? Nossa média de 200, beleza? Isso dia 16 de junho, um mês atrás mais ou menos, tá? E aí rompeu, tá? Até marquei aqui, ó, rompeu nossa média de 200, veio trabalhar aqui abaixo, veio aqui testar ela, não conseguiu passar, demonstrando fraqueza de compra, tá, galera? Fraqueza de compra nesse momento, tá? Por isso que a gente tem que fazer uma análise também fundamentalista, porque não adianta nada a gente ficar também só usando as médias de base e não ter um fundamento ali por trás, beleza? E os fundamentos da Shiba Inu são basicamente as queimas, é escasso, beleza? E uma adoção muito grande. Eu acredito na Shiba Inu, porque senão não estaria fazendo vídeo aqui para o canal para vocês, para explicar e tentar agregar um pouco de valor aí do que eu sei, tá? Porque conhecimento nunca é demais e eu acho a opinião válida sempre, né? Ser dada. E aí,
ela chegou aqui nessa região e voltou de novo, demonstrando que fraqueza. Porém, a gente está vendo as duas médias se juntando aqui de novo. A média de 100 ainda está acima da média de 200, indicando que os períodos aí, os últimos 100 candles ainda está numa média maior de preço do que os últimos 200 candles. E aqui a gente vai poder ver, a partir de um momento, quando a gente passar a média de 200 e a média de 100 de novo, o preço pode dar uma explodida de novo, beleza? E até o final do ano, a gente tem mais uns 5 meses aí para o fim do ano, tá? Ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses a partir de agosto, o ano já tá acabando, tá? E a gente pode ver aí a Shiba Inu dar uma pernada forte de compra aí até o final do ano e início do ano que vem. Por causa do halving do Bitcoin, a gente está vendo aqui uma subida bem forte do Bitcoin também, tá? Que agora também deu uma recuada, né? Mas ele também segue a mesma linha de raciocínio. Se a média de 100 está acima da média de 200, é uma coisa bem interessante para a gente trabalhar. E você pode ver que no Bitcoin, normalmente aqui, a média de 100 só ficou abaixo da média de 200, olha, no período que a gente estava em queda, tá vendo? No período que a gente estava em queda, aqui ó, e agora a gente está vendo aí ela acima das médias de novo, aqui no Bitcoin, porém a Shiba Inu não está acompanhando, beleza? Mas a gente está vendo uma força muito forte no Bitcoin que inevitavelmente traz uma força muito forte para a Shiba Inu também, porque os dois são os ativos muito correlacionados, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? No momento que a Shiba passar, tá? A gente pode juntar uma grana e no momento que ela passar esses dois pontos, a gente pode confirmar a nossa entrada de compra, mas a gente sempre quer comprar mais barato do que comprar mais caro. Então, comprar abaixo dessas médias é perfeito para você fazer um bom negócio. Se você quiser, por exemplo, negociar um iPhone, você quer comprar ele barato e vender ele caro, certo? Então, você tem que comprar quando o preço está baixo e vender quando o preço está alto. E essas médias, elas servem para parametrizar isso. Se você olhar só isso, você vai ter uma clareza muito maior sobre a tendência dos ativos. Aí só basta paciência, porque a gente está aí no período diário. Se a gente colocar, por exemplo, no período aqui de 4 horas, a gente consegue ver, ó, que começou uma força de compra aqui e agora está rolando uma balançação, mas a média de 100 já passou a média de 200, mas está vendo que ela está andando muito junto aqui no período de 4 horas, tá? E essa subida aqui, essa andada muito junta dessas duas aqui, indica aí um período de lateralização que o preço não vai nem cheirar, nem ver, beleza? E galera, para evitar essas coisas, a gente também pode aprender a programar robôs, tá? E programar aí, fazer day trade com várias estratégias diferentes para a gente poder lucrar muito, tá? Com essas médias de indicadores, com outros indicadores também de volume, de variação percentual, tá? Que a gente pode usar aí para poder fazer bons trades. Então, vou deixar um link aí na descrição de um vídeo que eu fiz, tá? Contando aí um pouco minha história e como é que eu posso te ajudar a criar robôs para o mercado financeiro aí, para fazer day trade, para a gente lucrar bem mais do que ficar só esperando, olhando para ver quando a média vai passar para cima ou quando a média vai passar para baixo. Então, vou deixar o link aí na descrição. Quem tiver interesse de ver, o link está na descrição, eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque tem muito conhecimento que eu coloquei lá, beleza? Então, tamo junto, você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui, acompanhado aqui comigo, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.